habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei. No poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei. No poder do teu amor. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos neste momento. Louvamos a Deus por mais um anoitecendo com a palavra, um estudo da palavra de Deus, fazendo a leitura de mais um capítulo em que queremos comentar, conversar, falar um pouco a respeito e dizer que este é um trabalho da Igreja Batista Pérola dos Mares e você é nosso convidado e queremos fazer que você se sinta partícipe de tudo. Então, entre aqui conosco, compartilhe, dê o seu like e faça esse vídeo viralizar também na internet. Queremos colocar coisas boas na internet e queremos que você seja nosso parceiro nesse aspecto. Vamos orar para que possamos entrar desde já e dizer que, bom, o nosso pastor ele está num compromisso familiar e que não estará conosco hoje, mas junto a outros irmãos estaremos comentando sobre a palavra de Deus, ok? Vamos orar. Pai amado, te agradecemos porque és bom, todo tempo tu és bom. Obrigado, Senhor, porque neste momento estaremos fazendo leitura de tua palavra e queremos, Senhor, que nessa leitura possamos levar essa palavra até o último da terra, até os confins da terra, como está escrito lá em Atos. Ó Senhor, nos ajude a poder mostrar quem Tu és em nossa vida. Ó Senhor, que esta leitura possa cair bem no coração das pessoas que o precisam. Muito obrigado, Senhor, por poder nos permitir participar deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, e neste momento me acompanha Emerson, alias Kaique, que vai estar me ajudando a compartilhar essa mensagem também. E ele, por favor, Emerson, faça uma saudação aí ao pessoal. Graça e paz a todos. Mais uma noite aqui para estudar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que os irmãos possam embarcar nessa nossa programação de hoje para aprender um pouco mais da palavra. Hoje com o capítulo de Filipenses 1. Então, sejam todos bem-vindos e vamos, sem demora, partir já para a leitura, né?
Então, Filipenses 1, os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias na versão NVI, podem estar abrindo as suas Bíblias. Nós aqui vamos fazer a leitura na versão NVI, então acompanhe conosco. Paulo Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois que nas correntes que me prendem quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês e com a profunda afeição de Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso é da parte de Deus. Pois
A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então, agora nosso estudo bíblico, nosso pastor no Rio Meus Vidente. irmãos, nesse estudo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós temos algumas coisas interessantíssimas a aprender, que são de fundamental importância, né? Ele escreve uma igreja na cidade de Filipos, onde ele passou uma experiência na sua trajetória narrada no livro de Atos dos Apóstolos, sem dúvida nenhuma, muito interessante. Atos 16 fala a respeito dessa viagem, onde Paulo passa por essa região, por essa cidade, né? E ele escreve aqui juntamente com Timóteo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, dá a autoria dessa carta, né? E logo no primeiro versículo fala em bispos e diáconos. E a carta é endereçada, portanto, aos santos, bispos e diáconos. Trata-se uma única vez nos escritos da carta de Paulo que são mencionados esses termos numa saudação das suas cartas. Só nessa carta que se encontra isso. E a tradução para bispo, né, é episcopos, que significa supervisor, líder, preside, que orienta, que determina no sentido de o que se deve fazer, né? Designa a pessoa que exerce, portanto, a função de líder de um grupo. Essa é a atribuição que é dada ao bispo, né? Condição é atribuída a ele por meio de convocação do Espírito Santo, que lhe dá essa condição, né? Assim ele será, então, em condição de zelar pela comunidade, pelo seu conhecimento, pela sua prática e tudo mais. E já mais adiante, ele vai falar do versículo 3 ao 11, onde a palavra-chave é a alegria, essa carta da alegria, né? Há uma grande ênfase em gratidão, em dar graças a Deus nesse trecho da carta, né? Desse capítulo, principalmente 3 a 11, esses versículos, né? Paulo se lembra dos filipenses dando louvor a Deus, pois a igreja nasceu quando ele, lá pela meia-noite, por estar preso, louvava a Deus e foi de uma forma maravilhosa liberta da prisão, depois de ter passado aquela experiência, né? Onde o carcereiro se converte, ele passa então a ministrar àquele cidadão, né? Nós temos esse relato também lá no livro de Atos, né? Então, nesse trecho de 3 a 11, nós temos que a comunhão cristã tem a sua origem em Cristo. Nossa alegria está baseada naquele que nos salvou. Então, temos em Filipenses, melhor dizendo, no povo de Filipos, a maior demonstração dessa alegria genuína, da gratidão preciosa que vem do coração que experimenta essa salvação por meio de Cristo Jesus. A expressão alegria, melhor dizendo, é expressão de regozijo, que é repetida nessa carta 16 vezes, né? Essa expressão nesses capítulos da carta aos Filipenses, não somente nesse capítulo 1. Versículo 5 fala em cooperação. Paulo se alegra com a comunhão, a associação, companheirismo, parceria, né? Que envolve toda essa questão da cooperação. Cooperar junto, estar com alguém, fazendo as coisas funcionarem de forma harmônica juntos, né? Vossa cooperação, desde o primeiro dia, ele vai dizer nesse versículo 5. Ou seja, desde quando os conheci, vocês são um povo que coopera, né? E já no versículo 6, ele diz, seguramente podemos afirmar que o que promove Paulo fazer essa alegria é o que Deus opera no seu íntimo, no seu coração. Deus, que é o dono de todas as coisas, que coopera também com que isso tudo em conjunto possa se tornar algo maravilhoso na nossa caminhada, né? E ainda no versículo 6,
ele diz que Deus vai aperfeiçoar mais e mais o que nós já temos de positivo e de bom em nós. O sentimento de um ser humano é que é um ser inacabado, não é um ser completo, mas Deus vai concluir essa obra naquele dia, no dia da chamada final, quando nós estaremos então por toda a eternidade com Deus, né? E um dos poemas mais conhecidos de Fernando Goulart refere-se ao sentimento do nada, ou que traz no seu bojo o vislumbre de todo, que é traduzido assim, vou ler aqui: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Pergunta Ferreira Goulart, né? Então, a vida é assim. A gente tem muita coisa e não sabe se tem o que realmente tem necessidade. No versículo 7 ele fala das prisões. Paulo está preso. E então ele vê que mesmo em prisão ele é livre para fazer o que está fazendo. Por exemplo, escrever uma carta como esta aos Filipenses. E no versículo 11 vai falar do fruto da justiça. A figura do fruto é frequentemente encontrada no Novo Testamento. João Batista, em sua pregação, exorta os seus ouvintes a produzirem frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e aí nós vamos conversar, né? Enquanto isso, não tem o que dizer, né? A árvore boa tem que produzir bons frutos. Se uma árvore não produz bons frutos, é sinal de que ela não é uma árvore boa. Portanto, João Batista já apela ao que os seus interessados em serem incluídos, aqueles que seriam batizados no batismo do arrependimento. Ele diz: tudo bem, mas precisam pelo menos primeiro produzir frutos do arrependimento. Sem isso, nada feito, né? No versículo 12 ele refere-se a irmãos. O termo irmãos e irmãs em Cristo, como acontece no nosso português, é digamos um empréstimo do termo latino, né? Pode designar residência, onde estão juntos, pode ter um outro significado, uma guarda pretoriana estabelecida em Roma e tal, que está no versículo 13. Ele fala que essa guarda pretoriana, ela pode estar, não está dito aqui, mas ela poderia estar tanto em Roma, poderia também estar em Cesareia, e em outro lugar onde havia também essa guarda pretoriana, que era mais diretamente ligada ao império. Então, onde o imperador poderia de vez em quando estar descansando ali, então estaria também essa guarda pretoriana, né? E no versículo 14 ele diz: palavra de Deus, expressão de Deus, é confirmada por muitos manuscritos alexandrinos ocidentais, mas não é incluída em algumas versões. Por exemplo, a NVI não inclui, e a versão corrigida fiel também não. Eu que tenho em mãos aqui é Almeida 21. Essa então inclui esse termo. Talvez a versão que você tem em mãos não tenha essa expressão. E no versículo 18, aí vem a questão da alegria. Alegro-me. Sempre me alegro. Alegria do Senhor.
independente das circunstâncias. Alegrar-se, apesar das circunstâncias, é uma coisa que fica claro aqui. Paulo está preso. Mesmo assim, ele diz, eu estou alegre. Alegre porque posso escrever para vocês, filipenses. Né? Essa atitude de confiança absoluta, de soberana, de divina alegria, é vista ainda nas exortações de Paulo no capítulo 4 também em Timóteo. É importante que a obra de Deus neste mundo não seja interrompida. Haja o que houver, venha o que vier. Nós devemos fazê-lo com determinação e com alegria. E no versículo 18 ainda, ele fala da necessidade que nós estejamos anunciando, e isso que é importante, anunciando Cristo. De tempos em tempos, a alegria da igreja deve ser renovada com esse desafio, né? A igreja em modelos de evangelização pode mudar, mas a ênfase, o âmago da mensagem não pode mudar. Cristo é Salvador, é único Salvador. E isso precisa ficar sempre claro. Muitas vezes as novas gerações tendem a procurar inovações. Inovações são boas, ok, mas não podem perder o âmago da questão. Não podem deixar de anunciar essa mensagem. O único Salvador é Jesus Cristo. Não há outros meios, não há outras formas. Só a fé em Jesus pode nos salvar. Isso que Paulo quer dizer claro nesse versículo 18 do seu caminhar. Mas eu quero que vocês que estão aí nos acompanhando estejam discutindo outros temas, outros assuntos. Eu quero partir então para os dois versículos 21 a 23. Paulo não tem nenhum receio, quando ele diz aqui, de encarar a morte. Para ele, morrer era lucro. Essa atitude de esperança cristã está em contraste com essa, digamos assim, postura de desesperança que o não cristão tem, porque ele não tem mais nada depois da morte para esperar. Nós não. Nós temos a vida eterna que nos é proporcionado para depois da morte, né? Aí tem outro poeta aqui que eu quero trazer essa poesia, e com isso deixo vocês na caminhada do restante do capítulo. E o poeta é Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Diz assim: se eu morresse amanhã, viveria ao menos. Fechar os olhos, minha triste... Aliás, deixa eu começar de novo aqui. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em seu futuro, que aurora de porvir, e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorde a natureza mais louca. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor do peito emudecera ao imenso se eu morresse amanhã. Nossa vida é uma inconstância e uma incerteza. Não sabemos quando vamos partir deste mundo. Paulo está, digamos assim, com seus dias contados, mas mesmo assim expressa alegria, e muita alegria. Então, se morresse amanhã, ele estaria, digamos assim, firme e satisfeito, porque ele teria cumprido o seu propósito aqui neste mundo. Nós precisamos estar, por um lado, prontos para viver por muito tempo, como se o amanhã viesse daqui a 1000 anos, ou como se o amanhã fosse o último dia, ou hoje fosse o último dia e amanhã nós não estaremos mais aqui. Enquanto aqui estivermos, que nós possamos viver esse evangelho que Paulo viveu, Paulo pregou, Paulo anunciou. Continuem no estudo desse versículo
compartilhando entre vocês que estão na sala nessa manhã, nessa oportunidade, nessa noite, e façam com que outros que nos acompanham possam ser edificados também. Que Deus abençoe. Amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Bem, um capítulo bastante interessante, visto que podemos comentar, né, de que, primeiro, que ele é chamado de carta da prisão. É uma das cartas que Paulo escreve, assim como Colossenses, que ele está na prisão e dali dirige sua carta, né? Só que essa carta aqui é peculiar, ele é particular no caso, né? Em que sentido? Que é uma carta alegre, é uma carta de agradecimento, como o pastor mencionava, é uma carta onde ele agradece às pessoas de Filipos. Se você continuar lendo depois os outros capítulos, todos vão fazer menção de alegria, de júbilo, de regozijar-se, de estar contente em meio à dificuldade. Porque vemos a situação de Paulo. Paulo, neste momento, está na prisão. Quem em sã juízo, estando na prisão, é feliz? Eu acho que nem você, Emerson, acho que nem ninguém ficaria numa situação como essa. E mesmo numa prisão, estar encerrado em casa, sem poder sair, sem poder ver a luz do sol. Então, se compararmos as duas situações, nenhum de nós estaria feliz. Se você, por alguma necessidade, por alguma doença, não pudesse sair do seu quarto, é uma prisão para você. Então, imagina essa situação, você está preso e mesmo assim você é capaz de alegrar e poder animar a outros a seguirem em frente. Então, como ponto de partida, vemos essa situação. Existem dois pontos aqui que eu quero destacar, que é o verso 6, que diz: "E disso tenho certeza, aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus." Se você entrou nessa caminhada com Jesus, o que chamamos nós, Deus, esse processo de santificação, esse é o processo da obra que Ele está fazendo em você. Então, se no transcorrer da sua caminhada em Cristo, se no transcorrer da sua vida cristã, o que a Bíblia está falando, o que Paulo está falando, que Ele vai completar a boa obra em você. O que significa isso? Que e Ele começou essa sementinha que há de brotar em você, essa mensagem que tomou força, Ele vai completar essa boa obra em você. Qual é a boa obra? Essa mensagem. O fato de que você tenha dito sim para Jesus. Então, essa boa obra há de completar em você. E a outra, que foi mencionada inclusive pelo pastor, é o verso 21. "Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." O viver é Cristo. O que seria o viver é Cristo? É que eu vou continuar anunciando a mensagem. Como? Enquanto eu caminho, Cristo, eu sou a imagem de Cristo e eu vou dar a conhecer a sua mensagem. Eu sou, como a gente menciona na igreja, né? Eu sou a Bíblia que o povo lê. Eu sou a Bíblia que o povo lê. Então, se eu estou demonstrando quem é Jesus na minha vida, eu estou mostrando que ele vive em mim. Então, e a morte? A morte é lucro, porque já não estando mais aqui, o único que nos resta é estar na glória. Então, o medo, vemos aqui que Paulo não tinha medo à morte, porque vemos que se ele vivesse, continuaria trabalhando, que era sua maior paixão. Trabalhando em quê? Em levar a mensagem. E por outro lado, se ele morrer, bom, fica tudo aqui, aqueles que estarão aqui estarão sentindo saudade, mas ele irá para a glória, na mesma glória que um dia você e eu também estaremos. Então,
uma mensagem maravilhosa de Paulo aos Filipenses, encorajando ao pessoal de Filipe a persistir com alegria, a regozijar-se com alegria, a ter fortaleza no meio dos problemas, das dificuldades. Então, somente dizer para você, meu querido que está me escutando, se você está em Cristo, apesar das coisas que aconteçam ao seu redor, sinta-se feliz e contente, porque viver é em Cristo. E se você morrer, é lucro. E isso é bom demais. Nenhuma outra coisa ou nenhuma outra pessoa pode te entregar o que Jesus te entregou. E está escrito na Bíblia e é promessa dele. Então, se você ainda não tem Cristo no seu coração, não perca tempo. Não perca tempo. Aceite Jesus do seu coração e faça a oração de aceitação a Jesus, dizendo: reconheço meus pecados. Quero que tu entres na minha vida. Te recebo, Senhor, como o Senhor e Salvador da minha vida. E o seu nome estará escrito para o livro da vida para sempre. Ok? Deus te abençoe. Emerson, mais algum comentário? Acho que falei demais. Nossa, o microfone está desligado. Interessante que eu separei esses mesmos 2 versículos, né, para poder falar. E que realmente eles são bem impactantes e aí a gente se pega. Quem aqui nunca entrou num projeto, iniciou um projeto e não terminou? Quem não entrou na academia, entrou no esporte e não terminou? Começou a fazer um curso e não terminou. E às vezes a gente pensa que somos nós que sustenta a transformação, que sustenta a renovação em Cristo. Não, mas não é. Cristo que nos dá sustentação para essa transformação, para essa boa obra ser completada. E às vezes é nisso que a gente peca. Porque, meu irmão, você que está me ouvindo, não é você quem sustenta a sua transformação, não. É Deus. E ele não é como nós, que abandona projetos no meio do caminho, que larga a faculdade, que não termina aquele curso, não. Ele vai completar a obra em sua vida. Então, permanecer firme com Deus, porque ele está trabalhando nos bastidores. É só você prestar atenção, assim, que você vê os mínimos detalhes de Deus. Os mínimos detalhes, assim, Deus operando e Deus fazendo com que as coisas aconteçam para você. Às vezes, como Paulo vai falar, que morrer é Cristo e viver é lucro, nem sempre é para o nosso bem. Na maioria das vezes, as coisas acontecem e é mais complicação, é mais problemas. Mas imagine para Paulo, que estava na prisão e vagou de prisão em prisão. E ele escreve, eu fico impressionado como ele escreve essas cartas de forma bem entusiasmada, bem, sabe, feliz mesmo, bem pleno. E o cara tava preso. Hoje a gente tem as prisões de hoje, são da forma que são, com a tecnologia, com o avanço que nós temos hoje. Imagine como é que eram as prisões, né, há 2.000 anos atrás. Então, é a gente refletir mesmo e o viver é Cristo, e o viver morrer rapaz, sumidamente agora, viver é Cristo, morrer é lucro, é muito forte e é difícil de entender a mensagem, mas imagine só, você morreu, você vai acordar com Cristo, ninguém quer, mas você vai acordar com Cristo. Então é por isso que viver é Cristo e morrer é lucro, porque a gente tem que aprender a viver viver nesse mundo aqui hoje com propósito, porque às vezes nós vamos deixando o mundo nos levar, as coisas do mundo nos levar, nossas tarefas nos levar, e onde está o nosso propósito? É preciso que a gente acorde todos os dias, sabe, com um propósito maior que nós mesmos, porque nós somos muito pequenos.
nós morremos e daqui a 10 ou daqui a 2 anos, 3, ninguém, a não ser um parente muito próximo, não fazemos falta na rotina das pessoas. As pessoas vão reajustar a rotina e as coisas continuam como eram. Então, nós somos muito pequenos, mas nós temos algo grande na mão, que é o Evangelho, que é difundir o Evangelho, que é Cristo. Então, que a gente possa ter essa motivação no nosso coração de viver essa vida com um propósito, que não seja o propósito ser ganhar dinheiro, que o nosso propósito nesse mundo não seja ser famoso, seja cantar, seja ser pai, seja ser... Claro, essas coisas também complementam, mas o nosso propósito maior é servir a Cristo, é divulgar o trabalho, difundir o Evangelho de Cristo, e que a gente possa saber colocar isso, organizar isso em nossa vida. E assim, a morte não vai ser o fim. E teremos um recomeço muito maior. É difícil quando a morte nunca é fácil, nunca é fácil, de forma alguma. Nós, seres humanos, não estamos acostumados com a morte. Mas a morte não é o fim. Aí eu vejo as pessoas anunciando vejo essas teorias da prosperidade aí com bastante sucesso, e todo mundo querendo ganhar, quero o carro do ano, quero casa astronômica, andar de lancha, jatinho, banheira de ouro, não sei o que, essas coisas terrenas que engrandecem os olhos do homem, mas que preço tem a vida eterna? E a vida eterna é muito maior do que qualquer prosperidade, qualquer dinheiro, qualquer conquista aqui nesse mundo. E as pessoas não têm buscado a vida eterna, não têm buscado pregar sobre a vida eterna, preferem estar pregando e buscando as coisas desse mundo, que o ferro que é consumido. Tem no YouTube, assim, eu gosto de assistir às vezes as casas assim de famoso, casa de Silvio Santos, casa de Hebe, lá, e tá lá abandonado, aquilo que foi de ter quantos milhões, e tudo, as traças, poeira, mofo. Isso é um significado que as coisas desse mundo se acabam, e por mais que sejam caras, sejam luxuosas, vão se acabar. E a sua vida, e o seu relacionamento com Cristo, a sua alma, ela não vai se acabar, não. Aí você vai ter temos dois destinos, né? Então, estar com Cristo e não estar com Cristo. Então, aí os irmãos podem escolher. Então, que os irmãos possam estar tendo um propósito de vida, buscar a Cristo e claro, não deixar de buscar as coisas terrenas, sim, que nos dão conforto, até nos ajuda, como está nos ajudando aqui agora a passar essa mensagem, esse estudo. Claro, podemos buscar também essas coisas, mas que não seja o propósito da nossa vida, que seja o propósito da nossa vida, Cristo. Eita, também falei demais, mas tá bom. Amém. Sabemos então que o viver deve ser Cristo, tá? Que nossa caminhada sempre seja assim. Ele é luz no nosso caminhar. Deseje você seguir essa luz e que nunca esteja em trevas, porque não é o melhor caminho. Então, encerrando essa parte do nosso estudo, vamos orar, e logo após de um vídeo estaremos no nosso período de agradecimentos e pedidos. Pai amado, te agradecemos porque eres maravilhoso, que tua mensagem, Senhor, possa nos ajudar a entender o que é de grandioso e beneficioso para a nossa vida estar em Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem, e porque ela tem um propósito marcante em cada vida. Que as pessoas que estarão assistindo, irmãos ou não, possam entender a mensagem que foi lida neste momento e comentada. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.